provém fogo, Deus sacrifício, Deus provém Espírito, mendigo cordeiro, Deus provém fogo. Eu sacrifício, Deus proveu Espírito, eu me entrego por inteiro, Deus provém fogo, Deus sacrifício, Deus provém Espírito, eu me entrego por inteiro, Deus proveu fogo, Deus sacrifício, Deus proveu Espírito, e eu me entrego por inteiro. Teu amor transbordou, penetrou meu coração. Teu amor transbordou, penetrou meu coração. Teu amor transbordou, penetrou meu coração. Teu amor penetrou, transbordou, coração.
sacrifício. Todo esse Espírito eu me entrego por inteiro. Todo esse fogo eu sacrifício. Todo esse Espírito me entrego por inteiro, por inteiro, por inteiro. Eu me entrego por inteiro, por inteiro. Eu me entrego por inteiro. Teu amor transbordou, penetrou meu coração. Teu amor transbordou, penetrou meu coração. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado nele, ser achado nele, ser achado nele. Jesus, Jesus.
Predileto, meu favorito, Jesus, Jesus, meu predileto, meu favorito, Jesus, Jesus, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e
só quero ver você. Só quero ver você. O que é os anjos veem e os fazem se prostrar? O que é os anjos veem e os fazem cantar santo? Fazem cantar santo, 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 santo. Tu eres santo, Señor. Santo, santo. Eu quero ver me levar à sala do trono, mostrar tua beleza. Quero ver tua face, Só quero ver você. 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 Glória a Deus. Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar.
Ele sara minha mão, Ele sara minha mão. Teu perdão é completo, teu perdão é completo. Ele sara minha mão, Ele sara minha mão. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar, minhas forças triunfar. Oh, glória a Deus, gente. A paz do Senhor a todos, irmãos que estão assistindo ali. E aí, eu nem pensava, né? Mas eu vou deixar aqui só um versículo, irmãos, para nós não deixar passar por alto, compartilhar um versículo da palavra de Deus, um pouco informal hoje, né? Mas, glória a Deus, né? A palavra nos manda a tempo e fora de tempo. Amém? Então, vou deixar aqui uma palavra só para meditar mesmo, em nome de Jesus, que você medite na sua casa, que você se lembre daquilo que Jesus tem falado e falou nos tempos, né, quando ele estava aqui na terra em carne e osso, glória a Deus, né? Em Mateus 24, irmãos, Mateus 24, tem uma parte que hoje eu compartilhei muito sobre isso. Mateus 24, eu acredito que é 24, 11 ou 13. De todas formas, vamos ler em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, né, irmãos? Deixar aqui Mateus 24, em nome de Jesus. Bom, Jesus está falando, irmão, dos finais dos tempos, né? Mateus 24 é chamado de um sermão profético e a destruição do templo. E Jesus começa a falar dos princípios das dores, tudo aquilo, né? Já vocês conhecem essa passagem. Para mim, Mateus 24 é uma das passagens que eu gosto e amo muito, né? De pregar, de compartilhar, de lembrar para a igreja, de lembrar, né? Para as pessoas, né? Daquilo que o próprio Senhor Jesus falou. Amém? Eu vou ler a partir do versículo 3. Amém? Diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Versículo 7. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Glória a Deus. Versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Jesus está falando aqui. Versículo 10. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Eu vou ler esse versículo novamente. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Versículo 11, onde eu queria chegar. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, diz aqui nesta versão, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Amém? Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Esse é o versículo que eu vou deixar nessa passagem, mas o versículo que vai recalcar aqui, que vai brilhar aqui, né, é o versículo 13. Diz aqui: aquele, porém, que
perseverar até o fim, esse será salvo. Irmãos, está chegando um tempo, não estou falando somente daqui do Brasil, estou falando do mundo todo, dos 5 continentes, estou falando das nações, estou falando da Igreja de Cristo Jesus em qualquer parte do mundo, em qualquer parte do planeta Terra. Estou falando para você, estou falando para aquele que respira, estou falando para aquele que tem fôlego de vida. Eu não estou falando somente para aqueles que são evangélicos, cristãos ou protestantes, não. Eu estou falando para a humanidade, né? Para aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Para a humanidade, para a raça caída de Adão, né? Nós, homens e mulheres, né? Que precisamos ouvir e lembrar-nos das palavras do Senhor Jesus, né? Irmãos, está chegando já um tempo onde o Evangelho, onde a salvação não vai se basear em estar buscando perfeição ou uma falsa perfeição que aqui na terra eu e você não vamos achar. Por mais que você busque, por mais que você se esforce, por mais que você... Em nome de Jesus. Bom, irmão, se não é que ele cair para Satanás, não vai se meter no meio, está arrependido em nome de Jesus. Então, irmãos, né, está chegando esse tempo onde nós, irmãos, temos que perseverar. O Evangelho hoje em dia é mais de perseverança que de outra coisa, né? A salvação minha, a salvação sua, não depende daquilo que você dê, daquilo que você esteja fazendo, daquilo que você tenha, daquilo que você não tenha. Não está dependendo de que se você é rico, não depende se você é pobre, não depende se você é um mendigo, se você tem uma mansão, não depende se você é de uma igreja grande ou pequena, não depende. A salvação hoje em dia, segundo a palavra de Deus, né, depende de perseverar em Cristo, perseverar na palavra, perseverar em obedecer, perseverar em tudo que o Senhor Jesus nos ensinou e nos manda aqui na palavra, né? Jesus está falando do fim dos tempos, está falando que tenhamos cuidado, que vão vir muitos que vão se levantar dizendo que eu sou Cristo. Irmão, a palavra Cristo no original significa ungido. É isso que significa essa palavra, Cristo, ungido. É a mesma palavra para Mashiach, para Messias, é a mesma palavra, ungido. Mas Jesus está falando que muitos virão dizendo, eu sou ungido. Eu sou o Cristo. A palavra Cristo significa ungido, está me entendendo? Então, assim, muitos vão aparecer no mundo, e tem aparecido em qualquer parte do planeta, tem aparecido homens, né, que parecem, vamos falar assim, que parecem de Deus, homens que aparentemente são tremendamente Cristo, ou seja, ungidos por Deus. Porém, Jesus fala assim que tenhamos muito cuidado, porque vai aparecer nos últimos tempos falsos profetas dizendo que eu sou o Cristo, que eu sou o homem ungido, que eu tenho a palavra, que eu tenho a revelação, que eu tenho a verdade. Porém, Jesus disse que tenhamos cuidado, porque nós vamos conhecer eles pelos seus frutos, não pelos dons, não pelo poder, não por aquilo que, se ele tem um domínio ou autoridade para expulsar demônio, ou para, irmãos, ou para curar doenças, enfermidades. Não tem nada a ver com isso, né? Jesus nos ensinou uma vez que a árvore é conhecida pelo seu fruto. Também Jesus falou uma vez que a árvore boa, ela dá bons frutos, e a árvore má, ela dá frutos maus. Então nós não podemos nos enganar, né? Pelo fato de que apareceu o Cristo de Deus, o ungido de Deus, dizendo que ele tem a revelação. Ele vem dos Estados Unidos, ele vem daqui do norte do Brasil, ele vem da Venezuela, ele vem da África, ele vem da China. Irmão, muitos vão aparecer dizendo, eu sou o Cristo. Jesus, o próprio Jesus, o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Messias, ele está falando que muitos virão e aparecerão e se apresentarão como Cristo, né? Diz que muitos virão em meu nome, eles vão aparecer, eles vão dizer que vem o nome de Jesus, né? Mas Jesus diz assim, ele diz que tenhamos cuidado, porque ele vai enganar a muitos, sabe, irmão? O fim do diabo nesses últimos tempos é enganar a muitos, se for possível enganar a muitos da igreja, a muitos evangélicos, a muitos daqueles que possuem e que pregam a verdade, que têm a verdade, que uma vez querem a verdade, né, e que estão se esforçando e perseverando até hoje. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Então, irmão, é muito isso, irmão. Estamos num tempo onde as nações estão vivendo muitos tipos de coisas que estão acontecendo que mexem com a emoção, que mexem com a espiritualidade da gente, que mexem com o psicológico do ser humano.
tantas coisas que vão acontecer. Irmão, quando Jesus falou que vem, que vai... Ah, e aí vai cortar já. Glória a Deus. Bom, irmãos, está acontecendo várias coisas no mundo, no continente, que está mexendo com o psicológico da humanidade, está mexendo com a espiritualidade. Muita gente, irmão, está se esfriando, muita gente já está frio, muita gente está quase congelado, né? Porque a maldade, a iniquidade, o pecado consciente e inconsciente, o pecado tem se multiplicado fora dos templos evangélicos e dentro dos templos evangélicos. A maldade tem se multiplicado. Qual é a diferença que a maldade tem se multiplicado fora dos templos e dentro dos templos? É que dentro dos templos a maldade é camuflada, a iniquidade é camuflada, né? Porém o fim vai ser o mesmo, né? O resultado, né? A consequência é a mesma, né? A consequência é a mesma. Por haver se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos, essa é a consequência. O amor de muitos se esfriará. E quando o amor se esfria, irmão, o ódio cresce, a indiferença cresce, a raiva cresce, o orgulho cresce, a soberba cresce, a fofoca cresce, a maledicência cresce, tudo isso cresce, a corrupção cresce. Porque quando a gente fala de corrupção, a gente pensa que só é na política. A corrupção, irmão, você vê e começa no lar, você começa na pessoa, começa no coração da pessoa. Irmãos, o nosso coração humano, naturalmente, sem ser político, já é corrupto, é corrompido e é corrompível, né? O coração do homem, a palavra de Deus diz assim, que a tendência do homem é somente fazer aquilo que é mal. A tendência do meu coração, do César, o coração meu, a tendência é fazer aquilo que é mal, aquilo que desagrada a Deus, né? Essa é a tendência do coração do homem. É a natureza nossa, a natureza caída, a natureza de Adão, a natureza pecaminosa, a natureza iníqua, que mesmo nós sabendo que estamos pecando muitas vezes, mesmo nós sabemos que estamos errados, que estamos fazendo a coisa errada, muitas vezes nós sabemos que estamos desobedecendo a Deus, que estamos que Deus está olhando para nós. Nós sabemos isso e mesmo assim continuamos na iniquidade, continuamos no pecado, continuamos no erro, continuamos desobedecendo, continuamos fazendo aquilo que desagrada a Deus. Então assim, por haver se multiplicado essa iniquidade, pecado consciente, que é o pior pecado, pecado consciente, você está consciente daquilo que você está fazendo, você sabe que está errado e mesmo assim continua, né? Mas tem uma palavra que João Batista, ele começou a pregar no ministério dele, e depois Jesus, quando ele começou o seu ministério, ele deu continuidade àquela mensagem, aquele evangelho que trouxe João Batista, um evangelho de arrependimento, onde João falava: se arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus, né? Passei as veredas retas, né? E endireitar os caminhos tortos, né? Em nome de Jesus. Era isso que João Batista pregava. E Jesus, depois que foi batizado e passou seus 40 dias lá no deserto, depois que deu fome nele, ele foi, terminou seu jejum e foi para a cidade a pregar. Ele não foi para o templo, ele não foi para nenhuma igreja, né? Ele não foi para nenhuma igreja, ele foi pregar, ele começou o seu ministério. Porque muitas pessoas, irmãos, fazendo um parênteses aqui, muitas pessoas pensam que para cumprir ou para obedecer o seu ministério tem que ser a partir de uma igreja. Jesus nos ensina aí, irmão, que ele começou o seu ministério depois do deserto. Depois que ele saiu do deserto, de lutar contra o diabo, de vencer Satanás com a palavra de Deus, né? Ele foi a fazer o ID, ele foi a curar os doentes, ele foi a libertar os endemoniados, ele foi a levar a liberdade os cativos. Ele foi pregar e ensinar o evangelho do reino, não somente das ruas, não somente lá nos campos, nas pradeiras, mas também lá nas sinagogas dos fariseus, né? As sinagogas de Moisés, como diz Salomão, né? Que diz que na cadeira de Moisés estão sentados os fariseus e jebuseus. Então lá Jesus também ensinava para ele, mesmo que os fariseus, mesmo que aqueles doutores da lei não aceitavam ele, não aceitavam e reconheciam que Jesus estava pregando e ensinando aquilo que é certo, que Deus mandou. Então Jesus sempre se passou o seu ministério, esses 3 anos e meio, pregando nas ruas, né? Com os pecadores, com os leprosos, com as prostitutas, com os bandidos, com os corruptos, e ainda quem seguiu ele foram pessoas, né, que estavam totalmente amarguradas, e ele resgatou muitos deles, né? E ele trouxe a palavra de arrependimento, arrependeu-se e converteu. Então hoje em dia, o que faz falta, o que hoje está clamando no coração da noiva de Cristo ou da igreja é arrependimento, né? E conversão de verdade.
Porque muitas pessoas, irmãos, ensinam, mal ensinam, que conversão, já tu te batizou, já tomou Santa Ceia, já tu está convertido. Irmão, conversão vai muito além de cumprir ou viver uma liturgia dentro de uma igreja. Arrependimento, conversão, transformação vem de dentro para fora. Vem de onde ninguém pode ver, onde somente Deus pode ver aqui dentro, o que eu e você não podem enxergar, nem pode ver, e ninguém pode fazer. Nós somente manifestamos, ou devemos manifestar, essa transformação, essa conversão de dentro para fora, como Jesus falou, com os frutos. Qual é o fruto? O fruto é curar, o fruto é profetizar, o fruto é orar, o fruto... Não, o fruto para mim, irmão, o fruto é a conversão, a transformação. Jesus, ele se olha para o coração da pessoa. Quando uma pessoa é convertida, eu acredito assim que o apóstolo Paulo, os 12 apóstolos e muitos outros que seguiram Jesus naquele tempo, na igreja primitiva, eles refletiam Jesus. Paulo, ele estava tão em Cristo, ele estava tão metido, imerso na presença, na pessoa de Jesus, que ele chega e fala para nós. Ele nos ensina pelo Espírito Santo. O próprio apóstolo Paulo, um homem como você e como eu, ele fala: sede, pois, imitadores de mim. Ou seja, imitem-me a mim também, porque eu imito a Cristo. Ele não estava pecando, Paulo não estava sendo arrogante, nem orgulhoso, nem nada disso. Ele estava convicto daquilo que estava falando. Por quê, irmão? Porque ele estava em Cristo, metido em Cristo, e o desejo, o fim de Paulo era sempre estar em Cristo, e que Cristo seja achado nele. Como aquela música, né? E ser achado nele. Então, o desejo de Paulo era sempre que Cristo seja achado nele. E ele será achado em Cristo. Então, assim, quando a gente se converte, quando a gente se transforma, quando Cristo faz essa obra, porque eu não posso me transformar sozinho, você não pode se converter sozinho. Jesus, ele vai converter, ele vai transformar a minha vida e a tua vida sempre quando você deixe. Sempre quando você deixe. Então, quando eu deixe, quando você deixe, ele vai fazer essa obra. Converter, por isso que ele fala convertei-vos. Convertei-vos, se você presta atenção nessa palavra, é uma constante, convertei-vos, ou seja, todos os dias, convertei-vos, não é somente hoje não convertei-vos, porque Deus sabe que a nossa natureza é pecaminosa, a nossa natureza é pecadora, né? A nossa natureza quer fazer o que é errado, a nossa natureza quer pecar, quer desagradar a Deus. Por isso que ele fala convertei-vos, né? Arrependei-vos. É como uma revolução diária, é uma revolução, uma constante. Arrependei-vos e convertei-vos todos os dias. Para quê? Para que o reino de Deus, para que Jesus, que ele traz o reino, se manifeste em nós e através de nós, na nossa geografia. Então, irmãos, eu sei que essa palavra para mim é um confronto, para mim, principalmente. Por quê, irmão? Porque a minha natureza é pecaminosa, porque eu sou falho, eu tenho defeito, assim como você e como eu. Porém, irmão, nós temos que ensinar e temos que fazer ênfase em ensinar